Olá, o Agenda Econômica está de volta discutindo os gastos públicos e reforma administrativa. O convidado do Agenda Econômica é o professor José Matias Pereira, economista e professor de administração pública da UNB. Professor, o senhor estava dizendo no primeiro bloco que o Brasil até que tem um número razoável de servidores públicos, nem em excesso, nem pouco demais. Mas se gasta muito com eles. Eu tenho um dado aqui que as despesas giram em torno de 13,5% do PIB. Se você observar um percentual como esse, ele é um percentual significativo. A questão que eu entendo quando eu falo nessa ideia de refundar a administração pública é que você tem que efetivamente criar as condições para que esse servidor responda nessa intensidade. E nesse sentido, inclusive, eu gostaria de dizer o seguinte: a sociedade, de uma maneira geral, tende a nivelar a administração pública pelos patamares mais baixos, principalmente quando você trata de saúde, educação, segurança pública. Mas é importante dizer, por exemplo, no caso da administração pública federal, em alguns estados, você tem carreiras típicas de estado, que está ligada à área de orçamento, finanças, controle, uma série de atividades como essa, que são carreiras e que são, digamos assim, servidores da melhor qualificação possível. Agora, não adianta você ter essas carreiras, fortalecer essas carreiras, que inclusive nasceram na reforma do Estado do governo Fernando Henrique, se você não criar as condições para cobrar. Então, esse fenômeno, quando nós observamos, e é isso que muitas vezes angustia a sociedade, e particularmente a mim como pesquisador, eu estou há 40 anos envolvido nessa atividade voltado para a pesquisa na administração pública. Isso nos angustia porque você sabe que se houver uma determinação dos governantes, o governante já se eleger com essa proposta de fazer essa reforma, de fazer as mudanças, ele pode melhorar a situação do país. Eu queria lembrar o seguinte: nenhum país no mundo chegou a um estágio elevado de desenvolvimento sem ter uma administração pública muito bem preparada. Então, é importante que a sociedade e o próprio parlamento, que aqui é uma casa de ressonância de tudo isso, reflita que a administração pública, ela precisa talvez ser essa reforma, ser a reforma mãe de todas as outras reformas. Pois é, professor, essa reflexão muitos políticos têm. A gente, inclusive, foi ouvir alguns senadores, o Agenda Econômica entrevistou 2 deles. Vamos ver a opinião deles sobre a reforma administrativa e os gastos do governo. Se o governo apertar os cintos, se resolver fazer os cortes nos lugares necessários, nos segmentos que têm retirado recursos da União, mas sem subtrair aqueles programas sociais que atingem os mais pobres, é possível que o Brasil reingresse na era, novamente, uma nova era de crescimento. Não é um ajuste só que vai resolver o problema, mas o conjunto dos ajustes que vem sendo feito pela presidenta Dilma é que vai resolver esse problema. Então eu acredito que todas as medidas tomadas estão sendo discutidas aqui pelo Senado, pela Câmara e pelo Congresso, na verdade, vai dar essa contribuição para o momento que nós estamos vivendo, de poder melhorar a efetividade da ação do governo, o ajuste necessário precisa ser feito. A gente ouviu aí as opiniões dos senadores Donizete Nogueira e Antônio Carlos Valadares sobre a questão da reforma administrativa. E eu gostaria de consultar o professor sobre o seguinte: os políticos, em geral, têm uma visão correta do que é uma reforma administrativa e da necessidade dela? Eu diria que talvez mais no Senado, porque o Senado é uma casa que aqui chega muitos governadores. Eu diria que os políticos que têm uma noção mais clara da importância de uma reforma da administração são aqueles que já passaram por executivos estaduais ou mesmo ocuparam um cargo na própria administração. Agora, é importante lembrar de uma coisa, de uma questão básica. E aí eu ouvi atentamente
o posicionamento, né, dos dois senadores que efetivamente tocaram em questões relevantes, mas é fundamental que se entenda que os governos, de uma maneira geral, eles chegam pressionados por uma série de questões políticas e de prioridades que vão fazendo com que a viabilização de uma reforma da administração acabe se tornando impossível. Então, eu acho que essa visão dos governantes e também dos próprios políticos, muitas vezes, nessa questão do curto prazo, acaba prejudicando muito a possibilidade de se caminhar para isso. Mas em relação ao Senado, eu vejo no Senado um número significativo de senadores que aqui estão, e isso tanto da base do governo como da oposição, que efetivamente tem uma compreensão muito clara da importância de se fazer uma reforma na administração pública. Agora, professor, num mundo ideal, por onde começar? Primeiro, parece que tem que começar com o governo que está iniciando, porque ele chega com força para implementar as medidas. Mas quais deveriam ser os primeiros passos para uma reforma administrativa que realmente torne o Estado mais eficiente e que justifique os gastos que a população tem com ele? Na verdade, a administração pública, de uma maneira geral, ela tem uma dificuldade enorme de trabalhar com mudanças. Então, uma das coisas fundamentais que eu entendo é não só o governo, desde o candidato, ele incluir isso na agenda política dele, no plano de governo dele, mas que ele tenha essa capacidade de buscar as pessoas certas e colocar nas posições adequadas para viabilizar isso. Então, é claro que ele precisa não só de uma base política muito sólida e de políticos com perfil que tem uma visão muito clara da administração pública, e como eu disse aqui, se pode citar vários, mas eu destacaria principalmente a questão do senador José Serra, que traz com ele uma experiência grande na gestão pública, que efetivamente faça com que essas pessoas com competência e no lugar certo possa dar a partida nesse processo e envolva cada vez mais a sociedade. Porque uma coisa que eu acho que o parlamento tem que estar atento é que o nível de tolerância da sociedade, com essa demora de se fazer mudanças, não só na administração pública, mas a administração pública, eu diria para você que é o ponto de choque entre o perfil de um bom governante ou não, em termos de avaliação das pessoas. Então, essa questão do governante já trazer isso na sua proposta, no seu plano de governo, e já se preparar com as pessoas adequadas para fazer essas mudanças e envolvendo a sociedade e principalmente os servidores públicos, eu não tenho dúvida de que isso é viável. E imaginar que isso vai perpassar mais de um governo. Agora, o senhor disse em algum momento, um pouco atrás, que o serviço público normalmente é refratário a mudanças. E está nos dizendo agora que é necessário envolver o servidor público nessa discussão. Sem isso fica complicado, né? Uma das coisas que muitas vezes os governantes têm dificuldade, e nós, aqui foi citado o caso da própria reforma, eu diria, dessa tentativa de reforma que a presidente Dilma fez, é que não adianta você fazer isso sem que você tenha, digamos assim, as pessoas certas e que efetivamente todas as decisões elas sairão com base na questão de critérios muito bem definidos preliminarmente. Não adianta, por exemplo, no meu entendimento, e aí eu não estou aqui fazendo a avaliação do político A ou não, mas não adianta trocar um ministro da saúde por outro ministro se esse que está chegando não tem o perfil adequado. E isso vale para todas as demais áreas. Quando você tem um ministro que tem competência para desenvolver e avançar numa determinada área específica, isso é visível. No momento seguinte, você já começa a ver que as coisas estão acontecendo. Então, como eu disse, nós voltamos para a questão da coalizão presidencial, e eu acho que uma das questões básicas que os governantes, não só o que está aí, mas os próximos, e o parlamento tem que pensar, é que esse modelo é um modelo que precisa ser suprimido do sistema político brasileiro. Professor, uma última pergunta, porque o nosso tempo está acabando.
Mas o Estado brasileiro é muito grande. O senhor acha que uma reforma significa também que o Estado tem que se retirar de algumas áreas, por exemplo? Ele deveria estar em todas as instâncias da educação. Como é que, na opinião do senhor, deveria se comportar um governante que viesse para fazer essa reforma nessa situação? Eu entendo que o Brasil sempre foi um país atípico. Nós sempre tivemos, o Estado brasileiro, ele sempre teve uma intervenção muito forte na economia, em todos os setores. E isso, a própria evolução do processo a nível mundial e essas mudanças que estão em curso, mostra que isso é um equívoco. O que o Estado tem que fazer é principalmente ter essa capacidade de ser um ente regulador, de ser um ente que garanta contrato, de ser um ente que faça com que as coisas aconteçam. Então, você não precisa necessariamente de intervir em todas as áreas. Então, essa visão, quando se fala na ideia do Estado mínimo, é muito nesse sentido. O Estado, necessariamente, ele não precisa ser um Estado empresário, empreendedor. O que ele precisa é ter a competência adequada para fazer com que você possa fazer com que esse sistema todo funcione. Na administração pública, isso é uma coisa muito clara. Então, você precisa realmente, nesse contexto que nós estamos observando, das reformas estruturais que o Brasil precisa, nós vamos verificar, por exemplo, por que da necessidade de uma reforma tributária? É porque você precisa permitir que o setor econômico funcione de maneira mais adequada, que ele não fique submetido com setores específicos, acompanhando de perto as centenas de normas que o Estado vai editando. E uma norma que é editada, ela chama outra e outra. Isso tudo precisa ser repensado. O Brasil, o Estado brasileiro, ele precisa ser mais leve, ele precisa ser mais inteligente, ele precisa ser mais competente. E isso só é feito se você efetivamente preparar a administração pública para isso. E eu diria para você que, de uma maneira geral, a visão que eu tenho sobre a administração pública brasileira, e principalmente em relação à administração pública federal, é que é uma administração pública que tem inúmeras pessoas extremamente talentosas, mas que estão sendo subutilizadas. Professor José Matias Pereira, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Muito obrigado, é uma satisfação, e eu acho que esse tema acaba, inclusive, permitindo uma maior reflexão, não só dos parlamentares, mas eu diria das pessoas que estão em casa nos ouvindo, porque a administração pública é algo fundamental para que nós possamos melhorar o Brasil. Tenho certeza que sim, principalmente como o senhor mesmo lembrou, a necessidade de uma máquina pública mais eficiente já foi evidenciada pela população brasileira nos últimos protestos. Esse é o sonho, ter um Estado melhor, mais eficiente, maior ou menor, tanto importa, mas que atenda melhor a toda a sociedade. Gostou? Tem um elogio ou uma crítica? Só ligar para a gente, 0800 61 2211. Não conseguiu assistir a esse programa inteirinho? Vai para a internet, olha lá no nosso endereço eletrônico www.senado.leg.br/TV. Até o nosso próximo encontro.